Altitude FM. Bom dia, o meu nome é João Vaz. Estamos aqui hoje para o primeiro episódio do podcast Diálogos Acessíveis. Este podcast está enquadrado no âmbito do projeto da ADM Estrela Capacitação, cofinanciado pelo INR. Isto é uma série de 3 episódios. Este primeiro vamos falar sobre diversidade e inclusão. No segundo episódio será abordado o tema de acessibilidade e mobilidade e no terceiro, emprego e inclusão. Hoje temos connosco a Daniela Sofia Gonçalves. Ela é psicóloga no IPG e é também destinatária do CAVI. E então passo-lhe a palavra para lhe pedir que fale-nos um bocadinho sobre a sua experiência, tanto a nível profissional como a nível pessoal, e para nos falar um bocadinho daquilo que são os conceitos de diversidade e inclusão. Sim, olá, bom dia a todos e a todos os que nos estão a ouvir. Falar um bocadinho, estávamos aqui antes numa conversa e às vezes é muito mais fácil. Eu chamo-me Daniela, não é? Como me apresentou. E sou um bocadinho estranho a ser destinatária do CAVI. E o que é o CAVI? Se calhar primeiro apresentámos o que é o CAVI, não é? O CAVI é o Centro de Apoio à Vida Independente, isto é, são pessoas como eu, que por diversas situações temos um determinado problema, neste caso eu reúno. E isto se calhar vai soar um bocadinho estranho para quem me conhece e vai ouvir. Reúno deficiência motora com tratamento oncológico em quimioterapia ativa e doença crónica. Isto tudo resulta também num conjunto de dificuldades no meu dia-a-dia funcional. E para que é que serve o CAVI? Se posso assim explicar de uma maneira muito simples. Sim. É exatamente para nos proporcionar, dentro daquilo que nós temos e que qualquer pessoa tem como não é um direito, mas um acesso universal, não é? A ser funcional e a ter um padrão normal no seu dia-a-dia. Então, eu, pelo CAVI, tenho uma pessoa que vai ter comigo 1h30 por dia. Neste momento, essa mesma pessoa foi-me roubada pela ADM Estrela, pronto, que passou a não ser a minha cuidadora, mas passou a ser quem tutela agora as cuidadoras, pronto, mas também como estamos numa época de verão e fisicamente também, e tendo em conta que nós moramos aqui na Guarda, não me condiciona tanto, ou seja, em termos de motricidade e de mobilidade, mais a motricidade fina. Pronto, agora tenho outro problema por causa dos tratamentos, tenho mais queimaduras, o calor faz-me, causa-me bastante transtorno, mas nada que se estiver mais resguardada não seja tão impeditivo. Então, o que é que me facilitava, ou seja, o que é que me podia trazer para um dia-a-dia normal, ou um dia-a-dia funcional, como outro qualquer, como outra pessoa qualquer, porque efetivamente é o que nós somos, não é? Sim. A Ana era a pessoa que era a minha cuidadora e ela praticamente de manhã era quem me ajudava a fazer aquelas coisas simples, porque há dias que estou um bocadinho mais vulnerável, como por vezes há certos movimentos, ou estrago um vestido de apertar atrás, como apertar atrás o vestido ou calçar as sandálias, que são coisas tão naturais e que nós fazemos de uma forma tão inconsciente e que de repente há ali sempre um bloqueio que se calhar aquilo que nós faríamos quase em segundos numa coisa completamente padronizada, não é? A nós causa-nos, ou pelo menos a mim, causa-me muita dificuldade e isto leva tempo, ou seja, aquela coisa tão simples, não sei se já tiveram aquelas dores de costas enormes que nem se conseguem mexer, agora imaginem que é todos os dias, ou terem uma queimbra, pronto, é um bocadinho dentro disso. Claro que depois nós vamos criando também formas de estar e de lidar com a dor e da aceitação da própria dor e da forma como vamos fazendo giga-jogas, se assim posso dizer, e truques para também conseguir ter uma forma de estar mais funcional. Pronto, isto é um bocadinho o CAVI. O CAVI, eu apresentando o CAVI, não é? O que é o CAVI para mim?
Sim. Claro que entra aqui um padrão, e há bocado estávamos a falar nessa questão, que eu, a Ana e o Anjo, nós fomos fazer a apresentação do CAVI, no encontro de CAVIs nacional, e então havia também a hipótese de ir como destinatária, e fui um pouco também para mostrar o que é que efetivamente, e falando de inclusão e diversidade, e muitas vezes aquilo que é o preconceito, o estereótipo que nós temos, não é? A pessoa tem que estar ou de cadeira de rodas, ou muito comorbida, ou numa outra situação, e nem sempre isso é real. Aliás, nós estávamos também a falar da questão do capacitismo, a questão do mas não pareces, mas tens tão bom ar. Eu às vezes gostava de que me explicassem o que é o não parecer ou não ter bom ar, porque efetivamente não há um protótipo, não há uma figura que a gente... gigante Exato, há um espectro, daquelas que sim, são sim. as deficiências, Sim, não é? e foi muito engraçado porque quando nós estávamos em palco, éramos um grupo enorme, não é? Eram os vários CAVIs, era os cuidadores, o destinatário e os técnicos, e nós estávamos a ser observados assim quase como uns aliens de género, o que é que estão aqueles três a fazer? E realmente quando eu me apresentei como sendo, nós até fizemos um quiz, quem era quem, e realmente quando me apresentei, olhou tudo e pronto, e quando eu disse o que é que cumulativamente tinha e quais eram, dentro dos próprios destinatários, ou seja, também senti que houve, não era a exclusão, mas também aquela diferença de, ok, porque nós nunca sabemos a tal história, assim, quem vê olhos não vê corações, não é? E muitas vezes há muitos preconceitos, gosto mais de dizer isso, preconceitos, não é? Preconceitos, que também convém nós começarmos a explicar um bocadinho o que é que são verdadeiramente os conceitos e que o que é que o CAVI pretende ou o que é que o CAVI faz. Eu se calhar se não fosse esta pequenina ajuda de 1h30 todos os dias, era uma sobrecarga nos meus pais ou eu própria não poderia fazer coisas que às vezes são tão insignificantes para quem está bem, que para mim são muito significantes e que me podem comprometer o resto do dia, não é? Sim, como é que a assistente pessoal te permitiu teres uma melhor inclusão, teres uma vida mais independente? É assim, pronto, a minha vida mais independente. Eu, por incrível que pareça, eu antes estava no município da Guarda e estive na criação do CAVI, e entretanto, pronto, fruto também de uma situação pessoal, passei a necessitar de alguém. E entretanto, lembrei-me do CAVI, mas eu sou sempre aquela que acho que não é nada para mim, pronto. Não, acho que eu estou muito bem e que há sempre alguém que está muito pior. E então, lá está a história. Quando fui falar com o Ângelo, quando levei todos os meus relatórios, e na altura julgo que era com a Tânia, eles disseram, mas tu és mais do que destinatária do CAVI. Eu, a sério? Pronto. E pronto, basta-me aquela 1h30 de manhã, e o que é que me permite? Há coisas que por exemplo, a minha motricidade fina, a minha força, devido ao excesso de quimio, está muito mais comprometida. Agora no verão eu tenho sempre as mãos muito queimadas e os pés, tenho que me resguardar muito do calor, não é do sol, é do calor. E, por exemplo, o facto da Ana ir comigo às compras, o facto de haver aquelas pequeninas coisinhas, por exemplo, a Ana acompanha-me todos os meses, acompanhava-me aos tratamentos, agora é verão, é possível ir com os meus pais, pronto, andamos a ver de uma substituta, se assim posso, claro que sim. sim, se assim posso dizer. Mas era a pessoa que ia comigo de véspera, portanto, nós dormíamos na Figueira, os meus pais tinham lá a casa, depois no dia seguinte ela acompanhava-me ao tratamento, como não entra, ela ficava à espera, depois voltávamos para a Guarda, pronto. E a Ana tem uma particularidade, para além de ser a minha destinatária, também já era minha amiga, ou seja, também havia outro tipo de confiança. E uma das situações é assim, eu já tinha estado 18 anos, já não é, daqui a bocado já tenho mais anos de vida do que propriamente aliás, já tenho metade da minha vida é viver com isto, por isso é uma coisa completamente natural, olha, às vezes quando estou a preencher aquelas questões de tem algum problema de saúde ou não, porque eu sinto que isto é um problema de saúde episódico, ou seja, acontece, de resto não me considero uma pessoa... Por mais que seja
ou seja, que tenhas se calhar algumas crises que sejam episódicas, a verdade é que depois no teu dia-a-dia acaba por condicionar em Sim, algumas situações as da crises, vida, é não é? assim, sim, eu quando falo estas situações estamos a falar que como faço, 28 em 28 dias ciclos de quimioterapia, Uhum. após, claro que fico muito mais combalida e aí sim a Ana, está a tempo inteiro, pronto. No dia a dia, há dias que eu acordo perfeitamente, não é perfeitamente normal, eu todos os dias acordo normal, Sim. estamos a falar é de dor, eu tenho dor Uhum. crónica, e há dias que efetivamente, pronto, também fruto da doença ser muito rara e tem assim umas mutações, como eu digo, um bocadinho estranhas, mas isso permite-me, às vezes nem que seja só a companhia de manhã, pronto, não é que seja uma pessoa, mas é aquela rotina que me habituei e ao princípio foi muito complicado. A complicação veio também de outra coisa, que para além pronto, tinha uma assistente pessoal, e a Ana era minha amiga, e de repente fez a minha amiga no papel de minha assistente, Diferente, claro. em que eu não lhe conseguia pedir nada, porque sentia-me, e entretanto a Ana também já tem experiência nessas áreas, já tinha como assessora, até assistente pessoal julgo que de uma, pronto, mas assim de alguém, e então ela praticamente é que me foi gerindo daquilo que eu tinha que fazer com ela. Ela que me dizia: Daniela, agora sou eu que vou tirar a areia, vamos fazer a lista de compras, tens que ir. E eu, não, deixa estar, que eu depois. Ela, não, é isso, eu estou aqui Sim, para as isso. pessoas que trabalham como assistentes pessoais têm, antes de começar a fazer o Sim, trabalho, têm que ter uma formação sim. específica para também terem todas essas questões, ter essa sensibilidade, ter essa capacidade também de gerir esta relação que é com uma pessoa, Uhum, está diariamente numa relação 1 a 1 com uma pessoa, e sim, então é muito importante também que estas pessoas sim. que têm esta profissão de assistente pessoal tenham esta formação, tenham esta sensibilidade, esta Uhum. empatia. E é muito importante também falarmos sobre inclusão, e é isso que estamos aqui também a fazer hoje. E tu trabalhas num ambiente onde lidas com pessoas de com várias características diferentes, e onde é muito importante também haver esta sensibilização. Qual é que tu achas que é o papel que cada pessoa deve ter para garantir e para criar condições para que tenhamos cada vez mais sensibilidade, para que possamos ter uma sociedade mais inclusiva? Uma sociedade mais inclusiva. Hum, eu vou agora, estavas-me a questionar isso, João, e agora Sim. estava-me a recordar de uma frase, naquele tal encontro do Cavi. Uhum. Houve uma frase que a Ana, pronto, quando fizeram-lhe esta pergunta de Ok. o que é que ela tinha feito, e ela disse uma coisa que para mim fiquei muito sensibilizada, que foi, eu nunca pensei que a minha amiga tivesse como tivesse, eu via num ponto que nunca pensei ver. Uhum. E então, a mim desmistificou-me tudo o que era o misto, que não podia ser, e isto é muitas vezes o que acontece, ou seja, a minha amiga que até vive comigo, só seja, todos os dias, que depois assumiu o papel, ela própria tinha outro Ah, desconhecimento, pronto, e isto mostra muitas vezes a tal história e eu falo um bocadinho, e eu estou muito ligada ao mindfulness, nós falamos muito de uma coisa que é a mente principiante, o não julgamento. E a mente principiante é ver as coisas como se fosse a primeira vez, porque nós estamos muito toldados, ou seja, uma pessoa que tenha um tipo de deficiência, um tipo de incapacidade, automaticamente nós criamos logo ali um estereótipo, como há bocado falei. Então, é assim, quanto mais resguardada a pessoa estiver, e isso também, daí há leis que protegem, não é? A questão mesmo junto às entidades empregadoras, logo a adequação do posto de trabalho, o nós não transmitirmos muito daquilo que são as nossas vulnerabilidades, porque isto mexe, nós estamos a falar diariamente sobre aquilo que temos, sobre aquilo ok, agora tenho isto, pronto, esse é o primeiro fator, porque ninguém quer estar assim, ninguém nesta vida, nem ninguém escolhe este azar, pronto, ou sorte, não sei, eu costumo dizer que às vezes se calhar a minha perspectiva de vida podia ser muito diferente, não é? sim.
Depois, termos sempre o cuidado, não sei se já te aconteceu, João, dizeres, olha, se eu soubesse não tinha feito assim, pronto. Sim, sim. E a nós acontece-nos muito isso. Então, se soubesse que não tinha feito assim, porque é que nunca vamos ter sempre a primeira ação, que é aquela que não deveríamos ter tido, pronto. E aí, se calhar entramos nessa questão mesmo de, ok, as pessoas não têm que andar com rótulos, não têm que andar, se alguém, por qualquer motivo, tem determinado, nós não temos que perguntar também, mas o que é que tens? Porque se calhar isto também fere um bocadinho, ter que estar a falar. Há pessoas que não se sentem bem a falar. Depois é a questão do respeito, e entramos um bocadinho, e se fosse contigo? Também essa questão, não é? E se fosse contigo? Pronto, dentro dos locais de trabalho, primeiro de tudo é a adequação, a chamada adequação, ou a adequabilidade do posto de trabalho, não é? Às vezes são coisinhas tão simples que se podem fazer, ou uma cadeira que se muda, ou até a secretária que se vira, ou a iluminação, ou mesmo os ajustes dos horários, a flexibilidade, isso está tudo consagrado na lei. Aliás, há leis específicas, porque é um princípio constitucional e automaticamente eles estão legalmente também onde o que se deve ser feito e quais são os direitos, os deveres e tudo aquilo que protege a pessoa com deficiência. Mas não entrando aqui nesses extremos, não é? Muitas vezes são pequeninas coisas, e depois também há uma coisa que se chama a informação, ou seja, a desinformação é que gera muitas vezes a exclusão. Porque é tal história, eu estava entre pares, se assim posso dizer, no dia do encontro dos Cavis, não é? E fui quase que excluída porque propriamente não tinha aquela aparência de quem poderia ser. Exatamente. Eu estou aqui, eu tenho esta condição que é tão grave, e esta aqui não me parece que seja tão grave, embora isso não quer dizer que não seja, não é? Sim, é assim, eu também não estou a dizer a forma também como fui lidando mesmo com a dor e tudo, pronto, isto depois também são perspectivas de vida e formas de estar na vida e formas de se encarar, e depois também tenho, a minha família também é muito engraçada porque é não assunto. Pronto, não é que não é. Mas por tua vontade? Não, é a forma de estar. Isto, eu sou uma pessoa completamente funcional, não é? Não há ali minha filhinha, não. Não, é uma relação. Cada um sim, e isso também me ajuda muito a fazer vida normal, completamente normal, porque não há ali aquela coisa do a minha filhinha, o coitadinho. Aliás, quando eu faço tratamento, e se por acaso não tivesse. Houvesse qualquer circunstância, o meu pai é do género, olha, quando é que tens que ir a Coimbra? que assim aproveitava a viagem e levava-te, não há cá o vais fazer, não. Muito, também vou passear. Não, vou tratar de negócios e vou fazer não sei o quê. Sim, e acaba por ser tudo muito leve, muito. E isso aí permite-nos também viver muito melhor. Sim, isso é ótimo. Voltando aqui um bocado atrás àquilo que estavas a falar sobre a legislação que existe também para proteger e para promover e para promover para promover também um bocado aqui a inclusão. Qual é que achas que é a importância que tem haver representatividade também de pessoas com deficiência a nível dos lugares de decisão e estarem em locais onde podem influenciar também, por exemplo, a criação de projetos, como tu tiveste, como nos informaste há pouco, tiveste também no momento da criação do CAVI. Enquanto técnica, que nessa altura nem sequer fazia quimioterapia, aliás, o que me começou a condicionar foi mesmo quando iniciei os ciclos, que já foi há 6, 7 anos, mais ou menos, também não interessa. Sim. Mas ter pessoas como tu, ou seja, que sentem o problema de forma mais próxima, não é? Ou, por exemplo, nós temos, quando estiveste também nesse encontro do CAVI, também terás conhecido um dos coordenadores de um dos CAVIs,
não sei qual é que é a instituição, mas também é uma pessoa com deficiência que também tem assistência pessoal e é coordenador Sim. de um dos CAVIs. Ou, por exemplo, nós tivemos agora recentemente também uma secretária de Estado de Inclusão que também Exatamente. era uma pessoa com deficiência. Como é que tu achas que o facto das pessoas terem essa maior proximidade Sim. pode ajudar a construir políticas e a ter uma sensibilidade para promover melhores programas, melhores políticas de inclusão? É assim, muitas vezes nós. Eu costumo dizer que temos que sair fora da caixa para olhar para dentro da caixa. E muitas vezes, aqui ao contrário, muitas vezes quem sai fora da caixa é os que não têm, se assim posso dizer, e depois decidem sobre os que estão dentro da caixa. Pronto. Felizmente agora não, mas a questão das acessibilidades, e deve ser um assunto que se vai falar, eu tive já inúmeras, já nem sei quantas, 6 ou 7 operações à perna, entre as quais fui, uma das vezes estava mesmo de cadeira, outra estive de andar de canadianas, e eu para sair de casa era todos os dias um esforço para pensar onde é que eu poderia ir estacionar o carro, porque eu tenho carro de mudanças automáticas, por sorte, pronto, não é adaptado porque é na perna Viver esquerda. uma vida sempre de forma estratégica. Exatamente, é ver e pensar onde é que seria o melhor passeio, o melhor sítio, o melhor, porque tendencialmente, e já vi isto ser feito em vários sítios, em várias cidades, colocam situações de género, pessoas que não têm deficiência, não é? Por exemplo, a andar de cadeira de rodas para ver como é que... Mas quem sabe efetivamente o que é um dia-a-dia numa cadeira de rodas é a pessoa que vive na cadeira de rodas, não é? Claro. Aquela que está pontualmente ou que teve aqueles 5 minutos, porque até a motricidade é diferente, a Sim, força sim. e tudo um outro contexto. Muitas vezes as coisas são feitas sem se perguntar a quem faz sentido o que é que lhes faz sentido. É muito a visão de gabinete. E às vezes são coisinhas tão simples que basta só aquele toquezinho e pode fazer tanta diferença, e isso é uma das formas. E depois é exatamente o inverso, é explicar ao resto, que não há aqui um resto, não há o nós e os eles, o que é efetivamente isto da deficiência, o que é isto da incapacidade, o que é isto de uma doença crónica, porque o capacitismo passa muito por isso, não aparentas, tens um bom aspecto para quem está com isso, aquela coisa de quererem ajudar como se houvesse uma invalidez, não é? Esse termo para mim é horrível, e às vezes não é necessário nada disso, porque as pessoas são tão funcionais como outra qualquer. E se há necessidade de ajuda, sim, aí sim devemos pedir. Agora, também há que respeitar quando o outro, ou seja, quando nós também dizemos, ok, eu não tenho condição para isto, não tenho condição, e se há, sei lá, vamos supor horários de trabalho, não é? As pessoas podem efetivamente usufruir daquilo e não ter espaço ou não ter abertura do outro lado, e às vezes é insignificante, ou seja, desde que produza, claro, pois há funções e funções, não é? Aí passa muito também pela sensibilização das entidades patronais e mesmo pelas vantagens que podem ter em contratar pessoas, porque há imensos benefícios. Aliás, o IFP proporciona tudo e mais alguma coisa, sim. E depois a educação para a inclusão, que é outra coisa, quer em contextos de trabalho, quer onde quer que seja. Mas julgo que a nível de trabalho é uma coisa que ainda falha muito, a educação para a inclusão, sim. Para a diversidade, o DEI, o famoso DEI, não é? Diversidade, equidade, inclusão, sim. Daniela, muito obrigado pela tua partilha. Haveria muito mais para falarmos, mas infelizmente o tempo já vai longo e temos um tempo curtinho aqui para os nossos episódios. Agradecer-te por teres aceitado o nosso convite, por teres estado aqui presente connosco. Dizer que da nossa parte deixamos aqui o convite para assistirem, para ouvirem os próximos episódios. O meu nome é João Vaz, obrigado por terem ouvido e o resto é um bom dia. Bom dia, obrigada.